Nós conhecemos as pessoas por meio da história. Porque a história revela não só palavras, mas ações também. O nosso relacionamento diário é que vai mostrando quem somos para o outro e até para nós mesmos. Porque muitas vezes temos conceitos acerca de nós mesmos que são falhos por não estarmos devidamente atentos à nossa própria vida. Não é diferente em relação a Deus. Deus escolheu se revelar na história. Deus não se revelou apenas falando, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. A maior parte da Escritura não é composta de proposições diretas de Deus falando sobre quem Ele é. A maior parte da Escritura é composta de ações de Deus revelando quem Deus é. Inclusive, desde a criação, como Deus Criador, e sua palavra que pronuncia a sua vontade, criando todas as coisas, revela o poder dele e a sabedoria dele. Deus se revelou ao longo da história. E tudo que nós queremos ou precisamos saber sobre Deus é revelado em sua palavra, principalmente em suas ações, em suas obras. Por isso os profetas como Jonas, quando dizem que o Senhor é misericordioso, é benigno, ele não está se referindo a Deus ter dito que ele era assim apenas, ele está se referindo a Deus ter agido na história desse modo, sempre com misericórdia para com todo aquele que clama ao seu nome. Então, tudo o que nós precisamos, Ele quis nos dar assim. E Ele escolheu um povo especial para isso. Sim, Ele escolheu, inclusive, até um lugar, tendo em vista que este povo foi direcionado para um lugar. Ele quis que tudo que nós precisamos saber sobre quem Ele é, e sobre seus poderosos feitos, suas poderosas obras, fosse revelado a um povo em específico, para que esse povo guardasse a lei do Senhor, a revelação de Deus, tudo que Deus nos falou, e entregasse ao mundo. Sim, não para que esse povo tivesse exclusividade no conhecimento de Deus, mas para que fossem os portadores da revelação para dar ao mundo, de forma que, inclusive, ela pudesse ser preservada para todas as gerações. Por isso, Israel é tão especial, porque Deus escolheu para revelar para Israel a sua vontade, inclusive em quase todo o Novo Testamento também, composto de judeus. Nós vamos hoje para Romanos capítulo 9. Pela manhã, faremos a exposição do versículo 1 a 13. À noite, daremos sequência do 14 em diante. Romanos, capítulo 9, versículo de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas
em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Senhor Deus amado, tu és tão santo, tão justo, e revelastes a nós todo o teu ser, conforme quiseste, aquilo que o Senhor desejou para que conhecêssemos a tua glória. Revelaste, Senhor Deus, a tua majestade, e hoje estamos aqui para um pouco mais ouvir da tua parte aquilo que queres falar acerca de ti mesmo e de tuas obras para nós. Fala, Senhor, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito, que juntos operam nova vida, que juntos, Senhor Deus, transformam corações e mentes, que juntos, Senhor, nos conduzem a Cristo e para Cristo. É o que nós te pedimos. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, nós vimos no início da exposição de Romanos que a carta aos Romanos parece-nos ter dois propósitos chaves, que inclusive faz com que ela se distingua das demais. É fato que ele está se dirigindo para um público específico, como todas as suas cartas. Todavia, aqui ele tem um propósito abrangente. Em Romanos, dirigindo para destinatários que estavam no coração do império, Paulo quer apresentar desde já a defesa ao cristianismo. Lembre-se que o cristianismo está sendo acusado pelos judeus, mas também por alguns gentios, de apresentar uma série de problemas. Um deles, inclusive, de proclamar um outro rei como se quisesse um motim, uma revolta, para tirar César do trono. E é exatamente essa defesa contra essa acusação que fica claro porque Paulo, só em Romanos, faz uma alusão ao povo, e aí pensando em todos, não só o povo de Deus, mas todos os povos, terem que se sujeitar às autoridades. Fica evidente no propósito geral de Paulo, porque ele inseriu aquele texto de Romanos 13, defendendo a submissão às autoridades, e autoridades de forma geral. Ele está apresentando uma defesa ao cristianismo. Ele quer mostrar para o coração do império que as acusações contra o cristianismo são mentirosas. Que o cristianismo não é uma ameaça para o império, antes é a salvação do império. Porque é por meio do cristianismo que as pessoas encontrarão um verdadeiro Deus e que elas poderão viver uma vida social agradável a Deus e, obviamente, umas às outras também. Propósito magnífico. Podemos dizer que, nesse ponto, ele é o primeiro apologista. Porque Paulo, de fato, tinha o propósito de fazer uma defesa do cristianismo quando estava escrevendo a carta aos Romanos, como nós vamos percebendo no decurso da leitura. Mas há um outro problema também. Paulo não quer, com a defesa do cristianismo, disseminar um antissemitismo. Não é esse o propósito. De modo algum, Paulo, que em outras cartas desce a lenha, como a gente diz popularmente, nos judeus ou cristãos judaizantes que estão perseguindo Paulo por todos os caminhos, ele que mostra para os gentios que deveriam se afastar desses judaizantes, como diz em Gálatas: ó insensatos, quem está enganando vocês? Com palavras duras e firmes, por causa da gravidade do problema, eles estavam tentando afastar os gentios de Cristo. Então, Paulo, para não criar um antissemitismo, porque não é esse o propósito,
Paulo, que provavelmente já estava sendo acusado de traidor de sua nação e antissemita, que estava voltando os gentios contra Israel, para desfazer isso, em Romanos, ele apresenta um segundo propósito, importante. Importante porque nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos a informação de que os judeus haviam sido expulsos de Roma, versículo 2 do capítulo 18. Lá em Corinto, Paulo encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Os judeus agora estão sendo mal vistos. E o propósito de Paulo não é destruir sua nação, mesmo que dentre os israelitas, os judeus, havia aqueles que estavam criando problemas para o cristianismo. Isso mostra, mais uma vez, que o cristianismo não propaga revoltas, motins, confusões, mas o amor de Cristo Jesus, por meio da propagação do evangelho. E ele, então, faz uma certa defesa do judaísmo, não quanto religião, Antigo Testamento, mas quanto povo que foi usado por Deus como instrumento para a salvação, porque Cristo era judeu. Então, Romanos tem, diferente de todas as outras cartas, uma defesa de Paulo aos seus, que ele chama de compatriotas. É a única carta em que ele realmente defende o seu povo. E defende usando vários argumentos. E nós entramos outra vez em um argumento de Paulo sobre o assunto. Capítulo 9, depois de ele ter mostrado que a lei era insuficiente para trazer tanto justiça quanto santidade para o povo de Deus, judeus e gentios, ele fala da nova vida que em Cristo Jesus recebemos também pela dádiva do Espírito Santo, de forma que a justiça de Deus se manifesta em Cristo e a santidade que Deus quer de nós é operada pelo Espírito Santo, que vai nos capacitando a viver a vontade de Deus, que é a própria palavra do Senhor. Depois de ele ter mostrado este agir de Deus, que é a verdadeira liberdade dos filhos de Deus, que é a verdadeira nova vida dos filhos de Deus, então ele volta a falar sobre o seu povo, os judeus. E ele diz, como nós já lemos no versículo 1 do capítulo 9, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Sinceridade completa. Ao expor o evangelho e falar da graça, Paulo não está querendo anular o seu povo. Ele não está querendo apagar o seu povo. Ele não está substituindo os judeus pelos gentios. Ele está propagando um evangelho que serve para os dois, que é salvação para os dois. A consciência de Paulo está limpa, que ele quer a salvação do seu povo. Por isso ele diz, tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Eu não estou chateado com o meu povo, revoltado com o meu povo, eu não odeio o meu povo, eu não estou acusando o meu povo em lugar nenhum. Eu estou pregando a palavra para o meu povo. Lembre-se que Paulo, por onde passava, sempre dava prioridade aos judeus. Ele chegava em uma cidade qualquer e então procurava logo uma sinagoga. Porque ali na sinagoga, ele teria a oportunidade, sendo ele judeu, de pregar a palavra de Deus para os judeus. Sempre faziam assim. Primeiro os judeus, depois os gregos. Cumprindo, então, a vontade do Senhor Jesus, evangelizando a judeus e gregos, sem de forma alguma tirar o direito dos judeus, que foram um instrumento de Deus ao longo da história para a revelação da glória de Deus, tirar o direito de serem os primeiros a ouvir o evangelho. Paulo sempre fazia isso. E agora ele diz, eu estou muito triste, porque o meu povo não crê no evangelho. Porque eu prego para o meu povo e não tem jeito. Jesus passou por isso. Jesus pregou para a sua geração. Quem creu? Quem creu em Jesus, sendo seus irmãos na sua época, diz a palavra do Senhor nos evangelhos, que nem a sua família acreditava nele. Nem a família de Jesus creu nas suas palavras. O profeta não é bem aceito em sua casa. Não é.
Paulo sofre o mesmo problema, pregando para os judeus, para o seu povo, querendo a conversão deles, eles não se convertem. E é claro que ele não se refere a todos, como ele vai dizer mais adiante, mas um grande número, muitos não se convertem. Ele queria que o seu povo se convertesse, é claro que ele queria. De tal modo que ele usa uma expressão que é pesada, quando ele diz: porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. É uma expressão forte para mostrar o peso do que ele quer dizer. Eu daria a minha vida pelo meu povo. Entenda esse texto como uma expressão bem simples. Eu daria a minha vida pelo meu povo. Eu queria dar a minha vida pelo meu povo. Eu queria que meu povo fosse salvo. Eu queria que meu povo alcançasse a salvação. Eu queria que meu povo cresça em Cristo. E eu estaria pronto para dar a minha vida por este povo. De fato, Paulo ama seu povo. Isso talvez seja difícil para nós, brasileiros, compreender na dimensão, a profundidade, porque o brasileiro, desde cedo, ele aprende a ser indiferente ou até a odiar o seu próprio povo. Dificilmente um brasileiro amará verdadeiramente o seu povo, por causa de tudo aquilo que faz parte da história do Brasil. O Brasil, influenciado por todo tipo de cultura, um Brasil contaminado com todo tipo de problema, e nós encontramos o brasileiro destruindo a si mesmo. O brasileiro não precisa de guerra contra ninguém para ser destruído. O brasileiro não precisa que nenhum inimigo exterior venha combatê-lo para destruí-lo. Não precisa. O brasileiro destrói a si mesmo. O brasileiro é o seu maior inimigo. A prova é a política e toda a sua corrupção, presente dentro de casa, presente dentro da igreja, as denominações, presente na cidade, no estado e no país. Em todos os lugares, onde você for, a administração brasileira está contaminada pela corrupção. O brasileiro rouba a si mesmo. O brasileiro rouba a si mesmo o tempo inteiro. E a gente vê isso nos mínimos detalhes, pequenas coisas. Já fiquei impressionado com as coisas mais simples e as pessoas tendo que enganar, tendo que burlar tudo para favorecer a si mesmo. Infelizmente, até mesmo nas denominações. O brasileiro é o seu maior inimigo, de forma que a gente jamais entenderá o amor que Paulo tinha pelo seu povo. O judeu aprendia a amar o seu povo desde cedo. Orai pela paz de Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém. Eu amo as portas da minha cidade. Eu amo o meu povo, a ponto de estar pronto para dar a vida por ele. Eles eram ensinados desde casa a amar o seu povo. De tal modo que realmente Paulo queria que eles se convertessem para o bem deles, para o bem. Para o bem. Podemos aprender com ele a amar um povo. Eu sei que é difícil amar o brasileiro como um todo, uma nação. Eu sei que é difícil. A criança, logo cedo, ouvindo toda a maldade, corrupção, tudo o que se faz dentro do nosso país, logo cedo começa a aprender a ter prazer em sair daqui. Logo cedo começa, quando eu crescer eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para a Europa, eu quero ir para isso, para aquilo, para lá. Logo cedo. Mas nós podemos aprender com Paulo, que amava o seu povo, a amar o povo que Deus nos deu. Se é difícil amar o Brasil por toda a maldade, podemos amar pelo menos o povo que Deus nos deu, que está dentro dele, que é a igreja do Senhor. É claro que nesse momento eu me refiro a ter aquela realmente paixão por um povo, porque o amor é devido a todos. O amor virtude. Jamais confunda o amor emoção com o amor virtude. Por isso que é possível amar o inimigo, porque a virtude, ela não muda, a virtude sempre é o que é. Não importa com quem você está lidando, a virtude sempre permanecerá sendo a mesma. Por isso é possível amar até aqueles que nos odeiam, que nos perseguem, que tentam fazer mal a nós. O amor emoção não. O amor emoção muda com as circunstâncias. É possível nós amarmos virtuosamente todas as pessoas. Mas eu sei que é difícil, emocionalmente falando, amar certos grupos que são problemáticos.
Mas nós podemos amar e devemos amar a igreja das duas formas. Ter, de fato, esse carinho pelo povo de Deus. Ame o povo de Deus. Ame o povo de Deus, como disse Paulo, eu daria minha vida pelo meu povo. Eu daria minha vida. Eu queria, de todos os jeitos, conseguir alcançar. Ele, inclusive, diz isso em Coríntios, falando em linhas gerais, de fato, não estava falando somente dos judeus, mas ele diz que ele estava realmente interessado em fazer a vontade do Senhor, pregando o evangelho para salvar as pessoas. Ele diz, procedi, versículo 20 do capítulo 9 de 1 Coríntios, procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse, assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. E então, no final ele diz, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo se esforçando para salvar os homens por meio da mensagem. Ele fez de tudo, colocando-se diante do Senhor como instrumento nas mãos dele. E inclusive, e até poderíamos dizer, principalmente, o seu próprio povo. Ame a igreja do Senhor, ame. Dê a vida por ela, lute por ela. Lute contra tudo aquilo que é uma ameaça para ela. Tudo aquilo que contamina ela, tudo aquilo que tenta destruí-la, que tenta tomá-la, dominar sobre ela, que tenta fazer da igreja uma mera instituição nas mãos de pecadores, que com certeza irão destruí-la. Lute pela igreja, ame a igreja, ame a igreja. E então, no versículo 4, Paulo fala sobre o seu povo, sobre os israelitas. São israelitas. Ou seja, por que ele diz são israelitas? Porque ele está associando ao povo chamado desde o início. Ao povo que Deus chamou a partir de Abraão. Os judeus não são um povo novo, há uma história. Eles são os legítimos descendentes de Abraão, pensando aqui em genealogia. Eles são os israelitas. Ou seja, eles querem voltar para a história de Israel, que associa aos judeus de sua época. E é para essa história que nós voltamos nossos olhos, porque Deus revelou a sua vontade para eles. Se em algum momento você já se perguntou hoje aqui, em outro lugar, como é que eu cultuo a Deus? E a lei? Será que nós deveríamos criar novas leis? Como infelizmente as denominações, os países e as mais diversas instituições têm feito, criado suas próprias leis à parte da lei de Deus, não como uma aplicação da lei de Deus, mas têm criado à parte, às vezes até contrariamente à lei de Deus. Nós deveríamos fazer isso, nós temos o direito de legislar. Aqui está a resposta. E Paulo menciona uma série de questões que diz respeito ao que Deus revelou a Israel. Vamos começar então, pegando uma por uma. Ele diz assim, pertence-lhes a adoção. Começa o fato de que Deus adota pessoas, começa com Israel. É a eles que pertence a adoção. Vamos ver alguns textos. Em Êxodo 19, versículo 6, Êxodo 19, versículo 6, Êxodo 19, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, Deus se dirige para Israel e diz, eu adoto vocês para serem o meu povo. Eu adoto vocês para serem os meus escolhidos. Vocês serão o meu povo. É vocês que eu quero.
A adoção pertence a eles. Lucas capítulo 6, versículo 35. Lucas capítulo 6, versículo 35, nos diz assim, Lucas capítulo 6, versículo 35, nos diz a palavra do Senhor. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Jesus falando. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Jesus está se referindo aos judeus. A adoção começa neles. É neles que Deus chamou pessoas. A Raabe, a prostituta Raabe, foi adotada por Deus por meio de Israel. Quando lá em Josué, ela creu nas obras de Deus testemunhadas a ela. Ela creu e foi adotada para ser parte do povo de Deus. Antes dela, Tamar, que teve relação com o Judá, do qual nasceu os filhos, dentre os quais um deles faria parte da descendência do Messias. Foi adotada por Deus em sua relação com Judá, exatamente um filho de Abraão, um descendente de Abraão. Os gibeonitas que creram no Senhor se achegaram a Israel e foram adotados para receberem a salvação de Deus, estando no meio de Israel. E assim nós vamos encontrar diversos personagens que, sendo gentios, como Ruth, que foi adotada por Deus por meio de sua relação com o povo de Deus, com os judeus, e ali depois, num relacionamento mais próximo com o Boaz, e outros mais são adotados porque eles são inseridos em Israel. A eles pertence a adoção, porque eles que foram escolhidos por Deus, adotados por Deus, neles Deus inseria aqueles que também seriam. Pertence a eles. Ser israelita no Antigo Testamento era ser recebido como um filho de Deus, adotado. A eles pertence a adoção. Mas também a eles a glória. A glória que Deus manifestaria aos homens, revelada a Israel. Jeremias capítulo 13, versículo 11. Jeremias capítulo 13. Versículo 11 nos diz, porque Deus falando para o profeta, como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel. E toda a casa de Judá, diz o Senhor, pois para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória, mas não deram ouvidos. O povo de Israel seria a glória de Deus. Por meio deste povo, Deus revelaria a sua glória. Deus manifestaria a sua grandeza. Como nós vemos todas as vezes que Deus agiu, intervindo na nação. O mar que se abriu, o rio Jordão que se abriu, a manifestação de juízo de Deus contra os egípcios, os muitos livramentos, a glória de Deus se manifestando no seu povo. O povo de Deus seria a glória do Senhor, porque neste povo Deus manifestaria a sua glória. Neste povo. Nós temos como aplicar isso, inclusive, esses dois pontos já, a adoção e também a glória, como nos diz Paulo, aos nossos dias. Porque a igreja é o Israel de Deus. A igreja é essa continuidade de um povo escolhido, separado, exclusivo, propriedade exclusiva de Deus, como nos diz o apóstolo Pedro, aplicando à igreja a revelação do Antigo Testamento, a adoção do Antigo Testamento, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Nos diz assim a palavra do Senhor: vós, porém, sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus dá continuidade por meio da sua igreja. E estar na igreja, como povo de Deus, de todas as épocas, é estar dentro daqueles que irão, do povo que irá para a eternidade. A relação com a igreja é importante. E a relação com a igreja visível é também importante. Porque é na igreja visível que Deus manifesta a sua glória. É na igreja visível, como a gente vai ler em Atos dos Apóstolos, que Deus operou todas aquelas maravilhas. Foi por meio dos apóstolos, parte da igreja visível, que Deus manifestou a sua glória, fazendo milagres extraordinários. Foi a igreja do Senhor Jesus que Deus deu também, nos dias do Novo Testamento, a sua palavra, para que esta igreja, assim como nos dias do Antigo Testamento, cuidasse da palavra do Senhor, como diz Paulo em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Israel era a coluna e baluarte da verdade. Israel era o receptáculo da verdade. Israel era o instrumento para a manifestação da glória de Deus. E a igreja deu sequência a isso. Portanto, a gente tanto deve cuidar em relação a atrair as pessoas por meio do evangelho, não de café, almoço e janta, festinhas e entretenimentos, mas por meio do evangelho. A gente deve atrair as pessoas, sim, para Cristo e em Cristo, para que, consequentemente, faça parte da igreja de Deus. Porque a adoção faz com que as pessoas adentrem ao povo do Senhor. E devemos nos preocupar para que a vida da igreja manifeste a glória de Deus. A glória de Deus que se manifesta na igreja que é fiel, na igreja que prega fielmente, na igreja que dá testemunho prático da verdade, deve se preocupar com a glória que deve se manifestar na igreja de Deus. Mas não só esses dois pontos. Paulo diz que a eles pertencem também as alianças. Sim, aquela aliança feita com Noé, em Gênesis capítulo 9, no versículo 9, quando é dito que eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Tem continuidade com o povo do Senhor, aquele que recebe as alianças. Em Gênesis 15, depois de Deus ter chamado Abraão, versículo de número 18, ele faz uma nova aliança. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência darei esta terra. E é exatamente por causa desta aliança que lá em Êxodo capítulo 2, versículo 24, tendo o povo clamado a Deus por livramento, diz que ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Eles são os herdeiros das alianças. As alianças que Deus fez com vários homens como instrumentos mediadores. Moisés, Êxodo 19, a aliança mosaica, onde a lei é dada ao povo, para que o povo vivesse segundo a vontade de Deus. E até Davi. Davi que recebeu, mais uma vez, a promessa da salvação, como fora dada a Noé e a Abraão. Davi, ele recebe a promessa de que o seu filho seria o Redentor. Em 2 Samuel, capítulo 23, 2 Samuel, capítulo 23, Davi diz suas últimas palavras, louvando a Deus da seguinte forma. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó.
do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. É como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? A eles foram dadas as alianças, sim. As alianças que culminam com Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Tudo dado a eles. Então ele menciona um outro ponto. Um outro ponto que é importante, mas notoriamente ignorado em nossos dias. A Israel foi dada a legislação. Você não encontra isso em nenhum outro lugar. Deus dizendo que deu aos homens a liberdade para legislar. Ele diz que a Israel foi dada a legislação, a lei. A lei que deveria reger toda a humanidade, cada nação, a instituição. Tudo deveria ser regido pela lei de Deus. Tudo. De forma que nós deveríamos apenas trazer aplicações da lei para cada situação, adequando na aplicação a lei ao momento certo. Leis de trânsito, como é que a gente aplicaria a lei de Deus à lei de trânsito? Por exemplo, a lei do Senhor fala que deveríamos ser prudentes. Quando construir uma casa, deveríamos construir em cima dela um murinho para não deixar que ninguém caia subindo o telhado, né, que seria plano, e como se fosse uma sacada, terminasse caindo por não haver uma proteção. Esta lei que nos diz claramente a da necessidade de nós sermos prudentes, de termos medidas de segurança, podem ser aplicadas a todas as áreas que exigem de nós a segurança. Porque Deus nos ensinou na sua lei que a prudência, que a segurança são importantes dentro da nação, dentro do povo. O que nós fazemos? Criamos leis? Não. Nós aplicamos a lei de Deus às mais diversas áreas da vida social. A lei de Deus já nos foi dada. Portanto, ela deve ser apenas obedecida e aplicada à vida. Você quer saber como fazer? Estar aqui a lei de Deus. Isso para os nossos dias. Sim, para os nossos dias. Mas e os sacrifícios também? É claro que não. O Novo Testamento já nos disse claramente, Jesus cumpriu os sacrifícios, os rituais, porque eles apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, ao mesmo tempo, jamais poderíamos negar a aplicabilidade da lei de Deus e a validade dela para os nossos dias, no que diz respeito, por exemplo, aos mandamentos que Deus disse: não adorarás imagem, não farás imagem, honra teu pai e tua mãe, e assim por diante. A lei do Senhor deve reger a nossa vida. E o Espírito de Deus é que nos capacita para viver a vontade de Deus. Não como quem estivesse sendo julgado pela lei e condenado por ela. Não, porque não estamos mais debaixo da lei. Mas como quem, agora, tendo nova vida e capacitado pelo Espírito Santo, pode ter o prazer de viver uma vida agradável a Deus, fazendo a vontade dEle. E quando eu errar, o que eu faço? Vou ser condenado? Não! Porque Jesus Cristo, o justo, já pagou os meus pecados. Não estamos debaixo da maldição da lei. Mas esta lei, como Deus nos diz por Paulo, no capítulo 7, versículo 12, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom. A lei de Deus, ela é muito boa. Mau é o seu coração. Mau é o coração do pecador, que, sendo contrário à lei de Deus, sempre desejará quebrá-la. Quer saber como conduzir uma igreja? Olha para a palavra de Deus, não invente novidades, nem crie leis contrárias a ela.
Quer saber como conduzir uma nação? Olha para a palavra de Deus. Não invente leis, nem crie leis contrárias à palavra do Senhor. Porque tudo que nós precisamos para reger qualquer instituição se encontra na Escritura. Tudo o que precisamos é da sabedoria do alto para trazer as devidas aplicações para cada área da sociedade. E isso Deus nos dá, a sabedoria do alto. Como nos diz Tiago, pode pedir e Deus dará. Mas também o culto. Essa é uma das discussões atuais, inclusive. E aí o culto, como é que deveria ser o culto? E isso, inclusive, já gerou até guerra por causa disso. Uns querem ser, como a gente popularmente vai dizer, tradicional, o outro quer ser mais aberto, o outro quer isso, o outro quer aquilo, e cada um que quer de um jeito, ao gosto de cada cliente. Mas o culto, será que Deus fala alguma coisa? Claro, aqui, Paulo disse. Ele disse que pertence a Israel o culto. Mas, tem alguma coisa mais clara do que isso? Quem é o portador da revelação sobre como deve ser o culto? Israel. Então eu só preciso ir para a palavra do Senhor para saber como deve ser o culto. Vamos dar um exemplo? Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Nós temos um culto ao Senhor. Diz o texto: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz dos que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Observe, num culto singelo, a presença daquilo que Deus quer de nós. Reverência, santidade, louvores a Ele, oração. Antes de tudo isso, a justificação. Alguém morreu naquele altar para que então ele fosse um instrumento de purificação dos lábios de Isaías. E a palavra de Deus que ecoa poderosa, chamando Isaías para cumprir a sua obra. Tudo está lá. Tudo está lá. Assim Deus nos deu como Ele quer que nós o adoremos. O livro de Salmos, o livro de Cânticos de Israel, que nos conduz a louvar ao Senhor da mesma forma. Quer saber como cultuar a Deus? Ouve Deus falando por Paulo. Pertence a Israel o culto. Deus revelou como adorar a Deus. Deus revelou. Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Ele nos mostra um culto também nas regiões celestiais. Diz no texto de Apocalipse, capítulo 5, que a palavra de Deus estava na mão daquele que está sentado no trono. E que um cordeiro que, tendo sido morto, mas ressuscitou, estava presente. Mas diz também que este livro, que é tomado para ser aberto e proclamado, que é a palavra de Deus, este livro agora está na mão do Cordeiro. Diz ainda o texto, no versículo 8, que há entre eles, entre os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostrados diante do Cordeiro, há uma harpa e também taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Palavra, louvores e orações. E entoavam novo cântico, dizendo:
digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foi morto com o teu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, povo de adoração, e reinarão sobre a terra. Quer saber como cultuar a Deus? Abre a Escritura, porque Deus revelou. Não é do seu jeito, não importa se tradicional ou não, não é do seu jeito, é como Deus quer. Deus nos revela como quer ser adorado, com toda reverência, santidade, com louvores cantados, com orações ao Senhor e com a palavra sendo anunciada de forma fiel e poderosa, por causa da presença do Espírito que está no meio de sua igreja. E as promessas, sim, as muitas promessas de Deus, como, por exemplo, nós encontramos em Isaías, capítulo 9, versículo 6, depois capítulo 11, quando nos diz assim o profeta: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do trono de Jessé sairá um rebento e de suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E assim, capítulo 11, vai nos falando da vinda de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. As promessas foram dadas a Israel, as promessas que nós alcançamos graciosamente, as promessas que apontam para a eternidade, as promessas que dizem da justiça e da nova vida, foram dadas todas a Israel. Israel tem algum valor? Claro. Deus escolheu aquele povo para revelar àquele povo a sua vontade. A adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles também são os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E deles também descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Foi por meio deles que Deus abençoou a nós, cumprindo a promessa dada a Abraão: todas as famílias da terra serão benditas em você. A descendência de Abraão. Deus nos deu Cristo, Filho de Deus, filho de Abraão, filho de Davi. Portanto, não podemos desprezar Israel. Não são eles hoje, e aí continuaremos ainda aqui a leitura para ver isso, mas não são eles hoje o povo escolhido da salvação. Eles estão salvos porque são judeus? Não, é lógico que não. Eles não crendo, não podem ser salvos. Então a gente olha para eles e diz assim: tá, então Deus abandonou Israel? Porque afinal das contas, se eles não creem, né? Paulo vai responder essa questão. Versículo 6 ele diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Ou seja, não pensemos que Deus simplesmente desprezou a sua palavra, que Deus simplesmente ignorou as suas promessas, que Deus abandonou tudo o que ele falou. Não, de forma alguma. Deus é fiel, só que ele explica: nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos. Deus prometeu a salvação, sim. Salmo 14, versículo 7, nos diz assim a palavra do Senhor: tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. A salvação é prometida. A salvação que Israel também desfrutaria. Jeremias, capítulo 23, versículo 6, nos diz o profeta: nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa.
o descendente de Davi, salvação do povo de Deus. Isaías 45, versículo 17. Isaías 45, 17. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Deus falhou diante de todas essas promessas? Essa é a pergunta. Diante de tudo isso que Deus disse, ele simplesmente abandonou Israel ou falhou? Não. Porque nem todo aquele que é descendente segundo a carne de Abraão é de fato o seu descendente da segunda promessa. Isaías capítulo 30, versículo 5. Isaías 30, versículo 5. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa. 5. 15, melhor. Isaías 30, 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Em que está a salvação do povo de Deus? Em se converter. Não era em ser descendente, em simplesmente ter nascido filho de Abraão e já está salvo. Não, em vos converterdes está a vossa salvação. Então ele nos lembra que a promessa fora feita a Abraão para que por meio do filho da promessa é que então fosse chamado o povo de Deus. Em outras palavras, em Jesus. Paulo nos diz isso em Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3, 16. Ele nos diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Por meio de Cristo, eles seriam salvos. Versículo 8, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Israel ainda é salvo hoje? Sim, com certeza, por meio da conversão a Cristo Jesus. Há judeus salvos ainda hoje? Creio que sim. Creio que há muitos judeus convertidos ao Senhor. De forma que a promessa de Deus não falhou. Deus continuou abençoando o seu povo, não deixando para Abraão um povo de alguma geração sem descendente que se converta a ele. De forma que Deus, sempre convertendo o coração de judeus, mantém a sua promessa a Abraão, de forma que ele sempre terá um filho seu, que herdará a vida eterna, cumprindo as promessas de Deus, por meio da conversão a Cristo Jesus. Como nós devemos olhar para Israel hoje? Como um povo que, precisando ser salvo, será salvo pelo Evangelho do Senhor Jesus. Mas um povo que tem uma história, que foi um instrumento gracioso de Deus, porque Deus deu a este povo tudo aquilo que Ele quis nos revelar. É este mesmo povo que foi instrumento no passado, que em nossos dias precisa também ser alcançado pela palavra do Senhor. Para que cada judeu possa desfrutar das bênçãos prometidas, precisará se converter também a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É a promessa. A promessa de Deus de que em Cristo serão benditas as famílias da terra. Não devemos ser, portanto, antissemitas. Não devemos desprezar este povo. Devemos pregar para ele. Ao mesmo tempo que nós desfrutamos de tudo que Deus deu a este povo, o mínimo que nós devemos é pregar para ele. Olhar para este povo e dizer assim: puxa, fomos tão abençoados por este povo, mas tão abençoados. Deus trouxe tudo isso que nós lemos aqui por meio deste povo, o povo de Israel. O que nós poderíamos fazer para, inclusive, mostrar nossa gratidão a Deus? Pregar para eles. Porque é tão triste vê-los perdidos. É tão triste vê-los longe do Senhor,
um povo que foi um instrumento de Deus por tantos anos para que a palavra de Deus chegasse a nós, hoje tão perdido, tão endurecido. Essa é a forma de nós olharmos para Israel. Então, ore para que missionários possam ir lá também. Ore para que pessoas possam pregar para eles também. Para que de todas as nações não desprezemos aquela que foi um instrumento de Deus para nos dar sua palavra. De todas as nações que precisam ouvir a palavra, não desprezemos aquela que foi um instrumento de Deus para trazer o Salvador, Cristo Jesus o Senhor. Ore para que este povo possa ser abençoado. Porque aqueles que forem os filhos da promessa, aqueles que forem crendo no Senhor, estes darão continuidade à promessa de que a salvação de Israel viria, e ela veio, que é Jesus, o Senhor e Salvador. Eles se tornam os herdeiros da promessa feita para Israel do passado. Cada vez que um judeu se converte, a promessa de Deus sobre a salvação e não deixar descendência, ficar sem descendência Abraão, então essa promessa, ela permanece na vida deles. Orem por eles e preguem por eles, para que também se convertam, para que sejam tratados com graça, como todas as nações têm sido tratadas em nossos dias. E assim, louvemos a Deus por meio da nossa instrumentalidade, abençoando um povo que foi bênção no passado, para que agora nós, Igreja do Senhor, sejamos bênção para este povo, para que eles também recebam bênçãos do Senhor, como nós recebemos do Senhor por meio deles. E glorificaremos a Deus desse modo.